Acontece desta semana é especial. Aproveitando a comemoração da Páscoa, dedicamos este programa ao maior evento organizado pela Igreja Católica no Brasil, a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em julho, no Rio de Janeiro. Para explicar os principais objetivos deste encontro e analisar as recentes mudanças na Igreja Católica, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, concedeu entrevista exclusiva à equipe da Rio TV Câmara. Em nosso encontro, comecei perguntando se o novo papado poderia alterar a programação da jornada. Quando nós pedimos, ao Santo Padre a possibilidade de acolher aqui, não imaginávamos quantas coisas iriam acontecer nesses 2 anos que nós somos escolhidos. Realmente, todos os preparativos para a jornada continuam de vento em popa, a questão da preparação do local em Guaratiba, toda a questão das inscrições que continuam acontecendo, os voluntários sendo treinados, toda a preocupação com os patrocinadores poder pagar esses eventos com relação a palcos, iluminação, telões, ao mesmo tempo toda a preocupação também com relação aos que virão, a segurança, também deslocamentos, etc. Então, tudo continua normal na Jornada Mundial da Juventude. Isso foi confirmado pelo Pontifício Conselho para os Leigos, que é o comitê organizador central, em nome do Papa, da jornada, dizendo que a jornada é normal, que quando acontece qualquer substituição, o que está programado continua normal. Então, para todos nós, estamos tranquilos com relação a isso. E nós temos, claro, uma preocupação que com a vinda de um novo Papa para a jornada, ocasione um pouco mais de curiosidade, de saber como que é, o que ele vai dizer, e também como que ele é no relacionamento, as coisas. O cardeal ressaltou na entrevista a importância da Igreja ser um referencial para a juventude e, ao mesmo tempo, reconheceu a necessidade da própria instituição em acompanhar as mudanças da sociedade. Quando o Papa João Paulo II criou a Jornada Mundial da Juventude, a preocupação dele foi justamente da esperança à juventude. Ele fala dos jovens como sentinelas do amanhã. Ou seja, ele trabalhou muito com a juventude na Polônia e trabalhou muito com a juventude universitária, inclusive, também. E vivendo na Europa, ele viu uma juventude meio cansada, desanimada, sem perspectivas de futuro. Então ele achou, na sua responsabilidade de líder mundial, de fazer algo pela juventude. E se encontrou, conversou e foi elaborando justamente as jornadas mundiais da juventude, que aos poucos foi aumentando, foi se definindo melhor o trabalho. Então a preocupação é com a juventude enquanto tal. A igreja, na questão das suas mudanças, é uma igreja, ela sempre deve estar sempre mudando, naquilo que faz parte de como que as coisas devem ser transmitidas. Aquilo que é o núcleo da fé, aquilo que Cristo ensinou para todos nós, que Ele deixou revelado, que a igreja é depositária, ela não pode trair a Cristo naquilo que Ele revelou, senão nós não seríamos cristãos. Então a igreja procura, em tudo, naquilo que ela anuncia e orienta, viver de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Nem todo mundo coloca isso em prática, nem todo mundo vive dessa forma. Mas o ensinamento da igreja não pode ser diferente daquilo que Jesus ensinou. É nesse sentido que existe algo que é o núcleo da fé, que Cristo ensinou para todos nós, que vai sendo transmitido de geração em geração, e existe aquilo que são as adaptações de como se falar sobre isso, de como apresentar isso, de como dizer essas coisas no mundo em mudança, em transformação e ao mesmo tempo no diálogo com toda uma sociedade. Outro aspecto que o cardeal destacou durante a entrevista foi que, apesar da Jornada Mundial da Juventude ter sido organizada pela Igreja Católica, o evento abriga a todos, sem distinção. É a Igreja quem promove, evidentemente que alguém precisa promover isso, Foi o Papa João Paulo II, depois continuando o Bento XVI, que deu continuidade e que nos escolheu, mas é um evento aberto, Embora tenha que ter inscrições para quem precisa de alojamento, alimentação, transporte, seguro, evidentemente que tem que se inscrever. Mas quem não é necessário, quem não tem essa necessidade,
né? Pode vir com o evento aberto, tudo aquilo que acontece na jornada, todos podem participar. Como é aberto a todos, todas as pessoas, quer religiosas ou não, então está se abrindo para participar dentro daquilo que ele desejar. Talvez alguém queira participar mais do evento cultural e não da parte religiosa, fica à vontade, cada um tem a sua opção, né? E mesmo os religiosos, nós temos muitos cristãos que não são católicos, de outras denominações, que estão participando já como voluntários, inscritos como voluntários. Casas estão abertas também de irmãos, também cristãos de outras religiões também que estão acolhendo os jovens. Também igrejas, né, cristãs que estão se abrindo para ter eventos também na própria igreja, né, cristã não católica ali. Então, toda essa abertura, né, essa disponibilidade, onde todos são contemplados. Nós damos o exemplo de que podemos pensar diferente, rezar diferente, mas somos irmãos. O arcebispo também enfatizou o estreitamento da relação da Igreja Católica com o poder legislativo, como uma forma de contribuir para o desenvolvimento da cidade. Quando nós somos escolhidos, né, aí então a presidenta Dilma, mais o governador Cabral, mais o prefeito, vai se colocar à disposição, dizendo que estavam acolhendo tudo mais, daquilo que for necessário. A mesma coisa acontece com o Poder Legislativo, que constituiu equipes, né, próprias, comissão própria, aqui no Legislativo Municipal, no Estadual. Temos do Governo Federal uma equipe ligada a alguns ministérios que são interessados, das relações exteriores, de turismo, de justiça. Então, vários ministérios estão ligados, tem uma equipe para poder também trabalhar, que requer a questão de fronteiras, questão de aeroportos. E, ao mesmo tempo, aqui no Rio de Janeiro, a questão de logística, de como se faz para locomover, para locomoção, em que lugar que se pode fazer palco ou não, em que lugar que se pode fazer as coisas. Então, tem uma estreita colaboração. E agradeço muito que aqui, o Legislativo Municipal, né, tem desde o começo, desde o ano passado, já elegeu uma comissão para a juventude, que agora é refeita, né, com a nova legislatura, e as preocupações de ver a jornada como um bem para a cidade e nos ajudar a ver o que é melhor, né, sabendo que o que nós desejamos é ajudar com que esse mundo de hoje e de amanhã caminhe melhor. A seguir, a repórter Ingrid Bart foi conferir com os organizadores da Jornada Mundial da Juventude como estão os preparativos para o evento. Voltamos em instantes. A Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II em 1984 e de 23 a 28 de julho próximo será realizada no Rio, a 38ª edição deste evento. A repórter Ingrid Bart foi conversar com um dos grandes responsáveis pela organização do evento. Confira. A nossa entrevista é com o padre Arnaldo Rodrigues, diretor da Pastoral da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no meio do ano aqui no Rio. Obrigada, padre, por nos receber. E eu queria, para começar, que o senhor falasse o que muda na programação da Jornada Mundial da Juventude com a chegada do novo Papa Francisco. Com o Papa mais jovem, um Papa mais dinâmico, tendo possivelmente a primeira viagem internacional, a primeira viagem apostólica dele, e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na jornada, nós temos a possibilidade de aumentar um pouco mais a quantidade de atividades. Nós sabemos que temos 5 atividades principais da jornada que não mudam, que é a abertura com Dom Orani, que acolhe os jovens, depois a missa, o encontro dos jovens com o Papa, que são os jovens que acolhem, né, na Jornada Mundial da Juventude. Nós temos na sexta-feira a Via Sacra, que é quando é meditado a Paixão de Cristo, a Paixão e Morte, uma encenação de 14 estações. Tudo isso acontece em Copacabana, esses 3 eventos. Depois, no sábado e no domingo, em Guaratiba, a vigília com os jovens, também à noite, e a missa de envio no domingo. Esses são os 5 principais eventos que acontecem na jornada. Dentre esses, nós temos algumas atividades extras que vamos propor para o Santo Padre, para que possa acontecer no período da jornada. Uma delas, a gente pode até revelar, é o convite para que ele conheça o Cristo Redentor. Também conhecer uma das comunidades carentes do Rio de Janeiro. É muito característico dele, nós temos acompanhado pelas mídias que, pelo histórico de trabalho pastoral dele, é muito comum isso que ele faz, conhecer algumas comunidades carentes, sobretudo em Buenos Aires, onde ele foi cardeal, arcebispo. Então, possivelmente aqui no Brasil também ele vai optar também em conhecer um desses espaços onde nossa população também passa por grandes desafios, né? Então, são algumas atividades que podem acontecer na agenda. E eu creio que muda também o fato de, desde quando
Bento XVI apresentou uma renúncia, a curiosidade depois na jornada de quem é o próximo Papa, né? A primeira aparição pública dele no evento internacional, vamos todos conhecer então o Papa novo que vai conduzir a Jornada Mundial da Juventude. Como aconteceu na Alemanha, João Paulo II preparou a jornada, mas quem foi, depois do seu falecimento, foi Bento XVI. Aqui, Bento XVI apresentou a renúncia, preparou a jornada, iniciou a jornada, começou no Rio de Janeiro e aí só quem vem é o Papa Francisco. Então já tem uma grande novidade. Então quem estava em dúvida para saber se vinha ou não a jornada, ou se vai assistir pela TV, decidiu vou à jornada, sobretudo nos países daqui da América Latina, que tem um crescimento, é o que nós esperamos, e um crescimento muito maior de participação dos peregrinos. O senhor é um dos diretores desse evento. Com a chegada do novo Papa, a responsabilidade aumenta? Aumenta a responsabilidade no sentido de que a gente tem que corresponder aos nossos trabalhos para organizar bem a jornada, acolher bem o peregrino, acomodá-lo bem na casa onde vão ficar hospedados, nas escolas ou nas igrejas, promover encontros que possam fomentar a espiritualidade do jovem para participar bem da jornada, ajudar também os governos da nossa cidade daquilo que corresponde à organização da cidade, para não causar um impacto muito grande na cidade, mas ajudar, de uma certa forma, na mobilidade também, naquilo que é possível dentro da própria cidade. Então, nisso, com o crescimento dos peregrinos, com a vinda da jornada para cá, nosso papel também, principalmente, é ajudar na espiritualidade, mas também ajudar naquilo que for na logística da cidade para o evento seja de sucesso realmente, como acontece em todas as outras jornadas. Padre, o que a Jornada Mundial da Juventude vai significar para a cidade do Rio? Ela traz um grande significado para toda a nação, para todo o Brasil, porque nós temos acontecendo uma semana antes a chamada Semana Missionária. E é uma atividade quando os jovens, ao invés de chegar diretamente no Rio de Janeiro, os peregrinos, eles chegam em várias cidades do Brasil primeiro, e lá vão realizar uma semana inteira de missão. E já preparando também esse espírito, sobretudo quem vem de fora do Brasil, para conhecer a espiritualidade, a fé do povo brasileiro, aquilo que é culturalmente conhecido no Brasil, a alegria, a receptividade, essa fé viva, dinâmica, atuante que nós temos no Brasil. Mas, principalmente, desde quando o Papa Bento XVI anunciou que seria no Rio de Janeiro, no Brasil, nós recebemos os símbolos da jornada, que é a cruz e o ícone, que é um quadro de Nossa Senhora, que já está andando uma peregrinação por todo o Brasil. Não só nas igrejas, mas aonde principalmente os jovens enfrentam um desafio. Por exemplo, em São Paulo, passou pela Cracolândia, onde os jovens têm onde um grande número de jovens dependentes químicos, e foi um grande movimento. Passou por penitenciárias, onde nós temos jovens detentos, que por consequências da vida foram parar ali. Então, mostrando assim, que a jornada desde 2011 já vem movimentando e já vem trabalhando no Brasil. Eu creio que o grande impacto da jornada é uma mudança realmente de sentido de vida da juventude. O jovem é aquele que é capaz de, quando reconhece um objetivo autêntico, verdadeiro, ele dá a sua vida, ele vai realmente fundo naquilo ali. Então a jornada tem essa intenção de, além de promover uma questão de amizade, porque você conhece pessoas do mundo inteiro, você cria vínculos com pessoas do mundo inteiro, você cria uma identidade realmente na própria nação, da juventude, que é o futuro do Brasil, mas também é um futuro presente. Se você não pode pensar só no futuro, tem que sempre pensar no presente. E, sobretudo, nós tivemos, por exemplo, um exemplo de um jovem que, depois de ter tocado na cruz, na penitenciária, escreveu uma carta para um dos bispos, que é responsável pelo jovem no Brasil, pedindo que nós fizéssemos de tudo para que a juventude percebesse o valor da juventude, não viesse a jogar fora como ele jogou a vida dele fora e hoje foi parar ali. Isso são sinais realmente assim, de que as pessoas estão se movimentando, estão se convertendo, estão mudando de vida. Não necessariamente você precisa se converter ao cristianismo, mas a questão da mudança de vida e ver aquilo que é bom para você. Prostitutas em São Paulo que tocaram a cruz e hoje mudaram de vida, querem uma vida nova. Então, assim, o grande sinal da jornada é essa mudança de vida, principalmente, e vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, um enraizamento de realmente de uma fé viva, atual,
atuante nos dias de hoje, respondendo às questões de hoje. Padre, e na opinião do senhor, o Rio está preparado hoje, né, para um evento dessa magnitude? Bom, o Rio de Janeiro vem se preparando não só para a jornada, ele vem se preparando para os grandes eventos que já estão acontecendo. Atualmente, vamos dizer que o Rio de Janeiro é o olho do mundo, né? Todo mundo está voltado para o Rio de Janeiro. Mas o Rio tem se preparado e nisso, no que se trata referente à jornada, nós temos colaborado, assim como os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, têm nos ajudado muito, nós temos colaborado enquanto igreja a fornecer informações, a criar condições na jornada logística de mobilidade que cause o menor impacto possível na cidade. Então, nosso papel é colaborar para que a cidade do Rio de Janeiro não sofra tanto com o impacto de muita gente na cidade. Com isso, temos tido um diálogo muito bom com os 3 níveis de governo para proporcionar tanto daquilo que é a orientação deles em preparar a cidade e tanto a nossa parte daquilo que nós podemos fazer e não podemos fazer de acordo com as próprias orientações deles. Então, eu acho que o Rio tem se preparado e até lá vai estar pronto para a jornada. Padre, como o senhor disse, o crack é uma preocupação real, né, hoje presente aqui na cidade. E que preocupa as próprias famílias e as autoridades. De que forma a Jornada Mundial da Juventude pode conscientizar esses jovens do perigo das drogas e principalmente do crack? A jornada tem a intenção de deixar uma instituição depois para tratamento para dependentes químicos. Então, após a jornada, nossa ideia é deixar, como um fruto da jornada, aqui na cidade do Rio de Janeiro, um espaço, um instituto, um hospital que pudesse cuidar desses dependentes químicos, que possa dar assessoria, possa dar um acompanhamento físico, médico, mas também espiritual, psicológico, trazer de volta, como Jesus falou para o falecido Lázaro, que estava morto, Lázaro vem para fora, fazer com isso com o jovem, vem para fora, sai desse estado de morte e volta à vida. Então, trazer o jovem na sua inteireza, de forma que ele possa, sabendo das suas dependências, dos seus limites, até onde pode ir, que ele tenha auxílio de voltar à sua vida e voltar a colaborar como qualquer cidadão de bem e digno na sociedade. Mais de 2 milhões de peregrinos são esperados para esse evento, para esse encontro. Esse número assusta os organizadores do evento? Não necessariamente, porque a jornada ela já tem essa característica de grandes números. Em Madrid nós tivemos 2,5 milhões, em Manila, nas Filipinas, foram o maior número até agora. Nós não temos a pretensão de passar esse número, chegar, que foram 4,5 milhões, de jovens. Nós tivemos 2 milhões em outra cidade, 1,5 milhão, 500 mil. Então é um número assim, que nos coloca num estado de responsabilidade maior, porque nós sabemos que o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Ela já atrai pela sua própria beleza, pelo seu povo, pelas suas características naturais. Porém, com a jornada, nós sabemos, claro, que virá um número maior, no sentido de que já vem pela jornada, mas também vem para conhecer a cidade. Então, nos coloca num estado assim, de responsabilidade maior, que nós já pensamos nisso desde o início, sabendo que poderia aumentar, principalmente depois que o Papa apresentou a renúncia, o Papa Bento XVI, que suscitou aquela curiosidade de ver o novo Papa. Então, nós estamos preparados já para que a jornada possa acolher esses 2,5 milhões previstos. Não sabemos se realmente vai chegar a esse número, mas é uma previsão de que possa acontecer esse número de peregrinos durante a jornada. Nós sabemos que, principalmente o mês de julho, é um mês de férias. Então, é um mês que, embora não seja verão, mas se nós tivermos quase 30 graus, é uma cidade que atrai os seus turistas, além dos peregrinos da jornada. Então, nós estamos trabalhando bastante e temos cabeças muito pensantes, não só voluntários, mas profissionais, formados na área de logística, de engenharia, de infraestrutura, de alimentação, de transporte, que estão nos ajudando a pensar e colocar na prática realmente os diversos caminhos para impactar o menor possível na cidade. Padre, o que fazer para incentivar as pessoas a estarem abrindo as portas para os peregrinos, no caso, de repente, de hotéis, enfim, as hospedagens estarem lotadas? As pessoas não precisam temer o novo que vem para a sua casa.
né? Claro que quando você hospeda uma pessoa por muito tempo na sua casa, uma semana, você tem que mudar um pouquinho a rotina da sua casa, né? E as pessoas têm a preocupação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar as pessoas, eu tenho que ficar com elas o dia inteiro. Não. O jovem peregrino ele vem para participar de uma agenda cheia na jornada. Então ele só precisa da sua casa para dormir e suas necessidades de higiene. Só. A alimentação é por conta da jornada. Café da manhã, almoço, jantar. É claro que a gente sabe que o carioca, por ser acolhedor, sempre vai querer toma um cafezinho, come alguma coisa antes de dormir, mas não é uma responsabilidade do acolhedor. Então ele chega, o jovem fica, participa dos eventos da jornada e volta para casa para dormir. Então a gente pede muito que as famílias abram as casas, sobretudo assim, não são pessoas estranhas, porque nós sabemos a cidade, o endereço de onde eles são. É preciso passar primeiro, como sobretudo os internacionais, pela Polícia Federal. Então, como qualquer turista que vem para a cidade, não é nenhum imigrante legal, ele não vai direto para a casa do acolhedor, ele primeiro vai para uma paróquia e da paróquia, junto com todo o seu grupo, sempre coordenado por um padre, por uma religiosa, por alguém, ele vai ser conduzido para as famílias mediante a sua chegada primeiro na paróquia. E ali a família tem todos os dados de onde ele é, como ele é, da mesma forma que a família daqui tem uma preocupação em saber quem vai receber, a família de onde está enviando esse jovem também tem uma preocupação de onde ele vai ficar hospedado. Então a família também sabe onde o seu filho ficou, né? E sem contar que isso são as coisas práticas. Mas minha casa não tem espaço. O jovem precisa apenas de 3 metros quadrados, porque é característica já da jornada trazer um saco de dormir aonde ele estende no espaço vazio que você tem na sua casa. Se na sua sala tem um espaço para estender 3 colchonetes, pronto, ali você acolhe 3 peregrinos. Se você tem um quarto que tem possibilidade de você empurrar um móvel para o canto e acolher 3 pessoas, pronto, ali você acolhe 3 peregrinos ou 2 peregrinos, de acordo com a família também achar conveniente. Padre, e a juventude no Rio vive um momento de fé? Vive um grande momento de fé. Eu digo mais, não só a juventude no Rio de Janeiro, mas a juventude no Brasil inteiro tem vivido um momento muito forte de fé, né, de expectativa, de renovação da fé. A gente fala que, às vezes, o jovem, por ter tantas oportunidades, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, você tem muitas oportunidades, é uma grande metrópole, então você tem oportunidades culturais, você tem oportunidades artísticas, muitas coisas que são outras oportunidades, mas o jovem tem aprendido sobretudo a viver a sua fé em diversos campos da sua vida, no campo intelectual na universidade, no campo da arte, pela dança, pela música, Então, sobretudo na igreja, um retorno à vida sacramental dentro da igreja, uma participação, e com isso tem atraído muitos jovens, porque não são mais somente os padres que estão falando, não são mais as pessoas mais antigas da igreja que estão falando, são os bispos que estão falando, são jovens que estão evangelizando outros jovens. E para o senhor, qual será o grande ápice da Jornada Mundial da Juventude? E o grande ápice realmente será quando o Papa enviar o jovem, na última missa no domingo, na missa de envio, quando ele apresenta a próxima cidade que vai sediar a próxima edição da jornada, quando ele diz, o tema da jornada desse ano é Ide fazer discípulos entre todas as nações, que é do Evangelho de Mateus. E quando o Papa termina a jornada, encerra a jornada aqui no Brasil, ele envia todos os jovens que estão ali agora para ser discípulos de Cristo. Eles vão nas suas cidades, nas suas casas, nos seus colégios, nas suas universidades, nos seus bairros, nos seus trabalhos, em diversos lugares, nas suas igrejas, enfim, aonde ele estiver, ele vai levar aquele espírito da jornada para contagiar outros jovens. É aquilo que nós falávamos antes do jovem evangelizando outro jovem, ele agora sai da jornada, depois de tudo aquilo que ele viveu, na primeira semana da Semana Missionária, na outra cidade do Brasil, na Semana da Jornada, tudo aquilo que ele viveu, ele vai sair daqui cheio, transbordando para levar para outros jovens. Então, o que eu acho o ápice da jornada é isso. Ela não acaba quando o Papa faz a missa de envio. Pelo contrário, vamos dizer que ela continua, se é que para a vida de muitas pessoas ela começa a partir dali. Aquilo que ela leva para os outros jovens, para o mundo inteiro. Padre, e o legado que a Jornada Mundial da Juventude vai deixar para as famílias e para os próprios jovens que vão participar desse evento? A jornada ela deixa vários legados, né? Primeiro, o legado espiritual, que é o que nós já falamos.
né, aquilo na mudança do encontro com o Senhor, né, o objetivo da jornada, esse legado espiritual. Um legado social, nós falamos sobre um dos institutos para tratamento de dependentes químicos, o legado social que, com isso, com a jornada, muita coisa precisa ser feita na cidade. Segurança, você precisa estruturar a segurança da cidade. Com isso, você tem um patrimônio não só para quem participa da jornada, mas para todo morador da cidade do Rio de Janeiro. Né? A questão de saúde, você tem que cuidar bem da saúde, preparar os espaços de saúde da cidade, você tem que melhorar o sistema de transporte, você tem que melhorar o sistema das escolas, porque muitas escolas vão precisar talvez passar por uma certa reforma para acolher os peregrinos, questão de estrutura de banheiro, tudo isso, então isso fica para a cidade depois. Esse é o legado social. O legado ecológico, nós tendemos a fazer uma jornada bem ecológica, com o menor impacto possível na natureza, no mundo. E isso, assim, são outros vários legados que vão surgindo também ao longo da jornada. Então, mas eu creio que o legado principal é essa mudança realmente de mentalidade, não só na cidade, mas na vida de todas as pessoas que experimentaram a jornada. Padre, para finalizar, o que a Jornada Mundial da Juventude representa pessoalmente para o senhor? Olha, a Jornada Mundial da Juventude, para mim, representa uma graça muito grande. Por quê? Eu tenho 1 ano de padre. Né? Nesse 1 ano de padre, eu comecei a trabalhar com a Jornada Mundial da Juventude como seminarista. Ainda não era padre. E todo o meu primeiro ano de ministério sacerdotal, eu trabalhei na jornada, especificamente na jornada. E ao longo de 1 ano de trabalho, eu tenho visto muitas coisas acontecerem, muitas graças acontecerem na vida de jovens e famílias e pessoas não tão jovens, né, acontecendo por causa da jornada. E eu tenho experimentado uma graça muito grande, né, de viver esse tempo da jornada, sobretudo agora esse tempo tão novo na igreja. Temos o privilégio de estar na história agora para presenciar tantas coisas acontecendo na igreja, né, essas mudanças, esse novo que está surgindo, essas coisas que nos levam a grandes questionamentos, né, e a jornada, para mim, tem sido também não só para quem vai viver a jornada quando chegar, mas já para mim já tem acontecido já as grandes conversões, os grandes momentos, os grandes encontros, um impacto muito grande na minha vida espiritual, né, a vida como sacerdote, como padre, mas também a vida como um fiel que crê na igreja, que ama a igreja, que crê em Jesus Cristo, né, e o diálogo que a gente consegue ter com as demais religiões, né, nós temos tido um encontro com jovens da comunidade muçulmana, jovens da comunidade judaica, os católicos, né, e temos tido assim, grandes graças de outras denominações religiosas também, que têm percebido que a jornada não traz um bem só para quem é católico, ela traz um bem para uma nação, traz um bem para todo morador, todo indivíduo da sociedade, daquele país. Então, nós temos percebido que as pessoas têm sentido uma clareza desse ideal da jornada, né? E isso eu tenho visto de perto e, graças a Deus, estou ali para acompanhar essas mudanças, estou ali para acompanhar também, ver esse novo acontecendo na vida da sociedade, por meio da igreja, por meio da Jornada Mundial da Juventude. Isso para mim tem sido uma grande experiência, uma grande graça que vou levar para toda a minha vida. Muito obrigada, Padre. Por nada. E boa sorte. Obrigado, muito obrigado. O Acontece Especial fica por aqui. Se você quiser rever este programa na internet, é só acessar câmara.rj.gov.br. O Rio de Janeiro e o Brasil inteiro torcem para que a Jornada Mundial da Juventude seja realmente um grande evento em sua organização. Um assunto que estará sempre em pauta na nossa programação. Até a próxima!